Olá, um ótimo dia para você. O Record News Rural de hoje está no ar a partir de agora. Fique com a gente. Olha, os javalis têm invadido propriedades rurais no Triângulo Mineiro, prejudicando as lavouras. O animal, considerado muito agressivo, causa prejuízos à agropecuária e também ao meio ambiente. E os produtores não têm muito o que fazer. Você já deparou com manada de javali por aí? Um dia eu encontrei com eles ali. 9 horas da manhã eu estava roçando o carreador, encontrei eles. Mas é muito arisco, né? Eles viram o trator, correu tudo. A lavoura perdeu ao menos 10% de produtividade. Os vilões, os javalis, espécie de origem asiática e europeia, que foi declarada invasora pelo IBAMA desde 2010. O javali foi declarado como uma espécie exótica que ela não é nativa do país e é nociva, ela tem potencial de causar danos econômicos e ambientais. Então, no início da década dos anos 2010, o IBAMA declarou essa espécie como exótica e nociva. O animal encontrou no Brasil um verdadeiro paraíso. Vastas lavouras de soja, trigo, milho e feijão. Acabam com tudo pela frente. Eles são rústicos, violentos. Na madrugada do Triângulo Mineiro, os pontos luminosos revelam o sorrateiro deslocamento de uma manada de javalis. O presidente da Associação Brasileira de Caça diz que a espécie cruzou com fêmeas de rebanho de porcos, originando o java-porco. Uma fêmea de java-porco, ela consegue estar fértil com cerca de 6 meses de idade e consegue depois produzir até 20 filhotes viáveis por ano. O IBAMA reconhece. A espécie já atinge praticamente todo o estado de Minas. A falta de predadores, ele se adaptou muito bem ao nosso ambiente, então ele domina a cadeia, vamos dizer assim, né? Não tem predadores para ele. O predador maior talvez seja a onça, que não está tão presente no nosso território mais, né? Então ele é um animal que teve muito sucesso, tanto reprodutivo quanto populacional. Você já calculou o prejuízo, Márcio? É difícil, é incalculável. Porque a gente gasta muito para poder fazer a lavoura, aí você vê que beleza que tá aí. Aí vem o porco, aí que você vê. É incalculável, mas vai ser, aqui nessa área aqui, vai ser uns 10%. Nós estamos aqui na zona rural de Uberlândia, plantação de sorgo, ó, tá bonito, tá bem granado. Um prato cheio para manada de javali, que sai arrebentando tudo. E aí entra o caçador, que tá aqui, ó, o Mário e o seu animal, o Beagle, o foguete, que todo final de semana sai para trabalhar. Em Uberlândia, um número de 2.000 caçadores pratica o extermínio do javali. A caça é uma atividade controlada. Muito burocrático, Mário. Nós estamos dentro dessa propriedade. Para fazer o manejo aqui, eu tenho que entrar no site do IBAMA, pegar o CAR do produtor rural, fazer uma declaração, reconhecer firme em cartório, protocolar no site do IBAMA. Você não consegue ver aqui onde começa essa fazenda e onde termina essa fazenda. É impossível, né? Muito Se o meu grande. Cachorro passou ali 300 metros, que a propriedade já não é do Donizete que nós estamos, eu estou ilegal. Mas se eu passei para lá com a minha arma, eu vou preso por posse ilegal de arma de fogo, mesmo se o vizinho me autorizou a fazer o manejo lá. Entrar numa propriedade sem autorização é invasão, é crime de invasão. Então é importante que o manejador, que o caçador, observe essas diretrizes. Não dá para entrar numa propriedade que não seja, que é o que o proprietário não lhe tenha autorizado. A gente planta, cuida das pragas, tudo. Aí chega no ponto que você vai aproveitar, que você vai colher, chega aqui, você está vendo aí, isso é desordem. Você vai desperdiçar tudo. E, pra falar a verdade, nós não temos o que fazer. Os preços do milho seguem em queda no Brasil, reflexo da baixa demanda e da oferta maior. A colheita da segunda safra de milho já começou em alguns estados brasileiros, enquanto a safra verão está na reta final. Com maior volume para negócios, a cotação do cereal segue pressionada. A desvalorização acontece também porque a demanda continua fraca. Com a estimativa de uma safra abundante, os agentes estão mais afastados, de acordo com levantamentos do CEPEA. Já no mercado externo, os preços avançam, com as chuvas na Argentina, tempestades em regiões produtoras nos Estados Unidos e previsão de geadas no centro-sul brasileiro nas próximas semanas. O setor no Brasil também está cauteloso, com possíveis desdobramentos diante da confirmação do caso de gripe aviária em granja comercial no Brasil. Esse fato pode impactar a demanda pelo milho no médio prazo. Já o preço da soja teve uma leve valorização no mercado interno.
Com as instabilidades internacionais, com o ritmo de cultivo da soja nos Estados Unidos, a guerra comercial entre o país norte-americano e a China e a expectativa da safra do grão nos países da América do Sul, o mercado nacional busca melhores direcionamentos. De acordo com pesquisadores do CPEA, os valores da soja oscilaram na semana passada. Agora, após uma pequena reação, o comprador segue tentando adquirir novos lotes a preços menores, enquanto os produtores estão afastados à espera de valorizações. No mercado externo, por causa das instabilidades, os preços do grão estão em alta. O presidente Lula anunciou no final de semana programas de financiamento para obras de pavimentação e de recuperação de solo no estado do Mato Grosso. O presidente Lula chegou pela manhã a Cuiabá, no Mato Grosso, e foi de helicóptero até o assentamento agrícola, que fica em uma área rural de Campo Verde, a 140 quilômetros da capital. Em discurso, ele anunciou investimentos de 5 bilhões de reais do BNDES para a pavimentação da BR-163 no estado, uma das mais importantes para o escoamento de produtos agrícolas. Essa BR-163, ela começou no meu segundo mandato, em 2006. Vocês não têm noção a briga, vocês não têm noção da discussão para a gente conseguir licenciamento ambiental para fazer essa BR-163. Lula estava acompanhado do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que é do Mato Grosso, e do governador do estado, Mauro Mendes. O presidente também participou do lançamento do programa Solo Vivo, que prevê a recuperação de solos degradados em áreas que pertencem a agricultores familiares. O Mato Grosso foi o estado escolhido para o projeto piloto, que vai servir de modelo para outras regiões do país. 42 milhões e 800 mil reais serão investidos nesta primeira etapa do programa. A estimativa é atender até 1.000 famílias. Na fase inicial, foram contemplados 10 assentamentos em 10 cidades do estado. Lula também fez a entrega de máquinas e tratores para pequenos produtores rurais. Os produtores de azeite de Portugal agora usam uma técnica que permite produzir mais em menos espaço. O modelo aumentou a rentabilidade e pode baratear o preço do produto para os consumidores. Nós fomos visitar a região do Ribatejo, ao norte de Lisboa. Por todos os lados é possível ver oliveiras. O último censo agrícola de 2019 indicou que a produção em Portugal acontece em 361 mil hectares, área equivalente a 4 vezes o tamanho da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Mas as últimas 2 safras não foram fáceis. Os produtores tiveram que enfrentar períodos de seca rigorosa e também pragas, que diminuíram a produção. Portugal é o 5º produtor de azeite do mundo. No ano passado, o país movimentou mais de 1 bilhão de euros em exportações de azeite, o equivalente a mais de 6 bilhões de reais. O cenário agora é de otimismo. Dados oficiais indicam que a produção deve crescer 10% na safra 2025-2026, atingindo cerca de 177 mil toneladas. A Suzana é diretora da principal associação do setor. Ela explica que a modernização do sistema de plantio vem incrementando a produção do azeite. Os produtores usam o sistema olival em SEB, que aumenta o número de oliveiras por área plantada. É uma transformação aqui dos olivais, como este que nós estamos a ver, porque são muito mais produtivos, não é? Produzem muito mais por hectare. A colheita só começa no final de setembro, com a chegada do outono aqui no hemisfério norte. E se o tempo ajudar, não é só o produtor que vai colher bons frutos, o consumidor também vai sair ganhando. Conseguimos azeites mais frutados, mais intensos, mais aromáticos. O seu João Vitor aprendeu a andar entre as oliveiras. A família está no ramo há quase 150 anos. Ele acredita que com a economia na plantação, o azeite vai chegar mais barato na mesa do consumidor. Teremos que continuar a consumir azeite e cada vez melhores azeites, que é aquilo que estamos também a produzir.
A 12ª edição da Rondônia Rural Show começou ontem em Ji-Paraná, em Rondônia. E até sábado são esperados cerca de 300 mil visitantes. Agora a gente conhece um pouco mais sobre a feira. Vamos ver o que está acontecendo por lá. Movimentação intensa de visitantes no primeiro dia da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, a maior feira de agronegócio da região norte, que acontece em Ji-Paraná, no coração de Rondônia. A gente está em busca de implementos, né? Porque a gente trabalha na agricultura, né? Vamos dar uma olhadinha e estamos com expectativa, né? Com os preços bons. Muito bom, né? Muito bonito, tá? Bem, a organização aí da feira tá espetacular. A Feira Rondônia Rural Show já impacta positivamente a rede hoteleira e o comércio de Ji-Paraná com a presença de grandes expositores nacionais e internacionais. O evento reafirma Rondônia como um dos protagonistas do agronegócio brasileiro. O espaço conta com mais de 650 expositores, espalhados por todo o local. Além de áreas para exposição de máquinas agrícolas, pavilhões internacionais, auditórios e espaços destinados à agricultura familiar, vitrines tecnológicas e concursos. Nessa edição, as novidades são mais lotes para os expositores, um setor pecuário maior, banheiros modernos e climatizados, novo pavilhão de pecuária de corte, uma trilha no bosque para atividades de educação ambiental e o retorno do pavilhão de piscicultura. Para garantir a segurança dos visitantes e expositores, a presença da Polícia Militar, além de equipes do Corpo de Bombeiros, monitoramento da Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania e a Secretaria de Estado de Saúde para atendimentos emergenciais. Depois do caso confirmado de gripe aviária em granja comercial no Brasil, diversos países suspenderam as importações do frango brasileiro. Isso pode custar centenas de milhões de reais ao mercado nacional. Para entender os impactos de tudo o que está acontecendo, a gente conversa agora com o pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigati. Muito bom dia, Felipe. Obrigada pela sua participação conosco. Bom dia, Ingrid. Eu que agradeço o convite. Bom, vamos começar então, falando que alguns países como China, União Europeia, México, suspenderam a importação de todo o Brasil. Outros países, como Arábia Saudita, Reino Unido e Rússia, suspenderam apenas as exportações, ou melhor, a importação do Rio Grande do Sul. Já Emirados Árabes Unidos e Japão suspenderam apenas do município de Montenegro, que é onde foi identificado o foco de gripe aviária. Por que tem essa diferença entre os países? Alguns suspenderam do Brasil todo, outros só do estado e alguns ainda apenas da cidade. Vai depender, naturalmente, de como foi desenhado esse acordo comercial, tá? Essa relação de venda. Em alguns países isso, se for aquele protocolo mais antigo, suspende o país como um todo, tá? Ou tem essa possibilidade de suspender o país como um todo. Já no caso do Japão, que eu acho que é um bom exemplo, foi uma mudança recente que foi realizada, Então, olha, se tiver algum caso, fica suspenso somente as vendas dentro de um determinado raio de segurança, tá? Ainda assim, se a gente for utilizar as próprias palavras ali do ministro, para nós que estamos aqui no Brasil, a gente tem uma boa noção da distância entre a granja de Montenegro, lá no Rio Grande do Sul, e o nosso maior exportador, que é o estado do Paraná. Mas para quem está lá fora, talvez essa distância não esteja tão clara. Em outras palavras, fazer essa regionalização depende muito do esforço aqui do Brasil, seja do governo, seja do Itamaraty, seja das entidades de classe que representam o setor, seja das próprias empresas, seja aquelas de maior porte, que atuam nesse processo de exportação, porque para quem está lá de fora, muitas vezes não é tão claro a grandeza, as distâncias longas que nós temos aqui no Brasil. O estado brasileiro é quase do tamanho de um país da Europa, Então, quando a gente fala de Brasil, é quase que um continente inteiro. Você acha que essa conversa, a partir deste momento, ela já vinha sendo tomada com alguns países para mudar esse protocolo. A partir deste momento em que o foco de gripe aviária foi identificado no Rio Grande do Sul, essa conversa pode se intensificar e novos protocolos vão surgir a partir de agora? Com certeza, o incentivo do nosso lado aqui, pensando no lado brasileiro, com certeza ele aumentou,
uma vez que, porque você vai ter que restringir as exportações, sei lá, de Goiás, de São Paulo, do Paraná, por um problema que aconteceu de uma forma localizada no Rio Grande do Sul. E além disso, acho que tem mais um ponto que é muito importante a gente destacar. Até o momento em que a gente conversa, até esse momento, felizmente, o caso de Montenegro tem sido um evento isolado. Então, a gente ainda não teve qualquer outra confirmação em granjas comerciais. Ou seja, fica muito mais fácil a gente ilustrar, olha, é um caso isolado, dentro daquele raio de segurança, diversos procedimentos foram realizados, diversas barreiras sanitárias foram adotadas, inclusive, no momento que a gente conversa, parte das barreiras já estão, inclusive, levantadas, já não existem mais, né, porque o caso foi ali bem controlado, e não tivemos qualquer outro caso. Então, eu acho que a gente tem ali argumentos numa mesa de negociação, tanto para realizar a reabertura desses mercados, né, voltando a viabilizar os embarques, como também, de uma maneira mais estrutural, de organizar a regionalização de uma suspensão, caso algum caso venha acontecer lá no futuro. É importante a gente dizer que desde que a gripe aviária foi identificada aqui no Brasil em 2023 em animais silvestres e depois poucos animais domésticos de fundo de quintal, mais de 4 mil testes, 4 mil investigações já foram feitas. E uma apenas identificou há uns 10 dias, né, a gripe aviária numa granja comercial. Então, essa distinção tem que ser feita, porque a gente tem, sim, alguns casos em investigação no momento, tem 10, 12, vai variando aí o número, mas de 4 mil, um identificou. E esses exames, eles estão sendo feitos, essas investigações estão sendo feitas muito minuciosamente para que nada passe. Pois é, né? Porque se tiver algum problema, é bom que se pegue aqui, que isso não apareça lá do outro lado no porto que estiver recebendo o produto. Mas, Ingrid, tem um ponto que eu vou destacar aqui, que é bem curioso. Para quem às vezes não tem tanta proximidade com o setor, acha que teve uma explosão de casos, né? Nossa, olha só quantos casos suspeitos está acontecendo. Não, gente, casos suspeitos sempre tem, tá? Eles são testados. A diferença é que, como você teve um evento numa granja comercial, e esse evento, naturalmente, ele é importante, tem que ser revisado para descobrir o que aconteceu dentro do protocolo sanitário que permitiu que esse vírus contaminasse essa granja comercial, para que essa falha não volte a acontecer. Mas como teve esse evento isolado, ganhou mais holofotes. Então, qualquer caso suspeito virava manchete. Super legítimo, não tem nenhum problema isso. No entanto, gente, caso suspeito tem desde 2023 e não são poucos, tá? Só que, no momento, após o evento isolado lá no Rio Grande do Sul, cada caso ali suspeito ganhou mais holofote, né? Acabou recebendo maior manchete, nenhum problema, mas isso é super normal, tá? Caso suspeito tem que ser testado, tem que ser avaliado. Exato. Também é importante a gente dizer que os países suspenderam a importação não por risco no consumo, porque esse assunto saiu, né? Pode comer carne de frango, pode comer o ovo, pode, mas a suspensão é importante para que o vírus... Porque o vírus, na verdade, pode infectar o plantel, a produção do país destino e aí sim matar os animais, comprometer a produção local. Então, esse é o risco, porque é um vírus que em 24, 48 horas todas as aves morrem. Então, se esse vírus chega ou ele alcança, atinge outros lugares, é a produção que está em risco e não o consumo humano. Exatamente. Então, olha, daquela preocupação que a gente acaba ouvindo ali, né? No dia a dia, não vou mais comer carne de frango. Não, pode comer normalmente, ainda mais porque pouquíssimo, se é que alguém tem o hábito de comer a carne de frango crua, tem nenhum problema para consumo humano. O veto só acontece para evitar a contaminação das granjas comerciais locais, né, dos países compradores. E veja que, então como é que chegou isso aqui no Brasil, né? Então não foi por contaminação via um animal que nós importamos, não. Veio via animais silvestres, que é o grande vetor de transmissão desse vírus. E apesar disso, veja, o primeiro caso foi em 2023, de uma ave no litoral do Espírito Santo, tá? E a gente passou aí 2 anos conseguindo fazer com que as nossas granjas comerciais não tivessem sido violadas.
Então, boa notícia, os protocolos sanitários aqui no Brasil funcionam. Quando a gente olha para a situação dos Estados Unidos, na Europeia, até mesmo nossos amigos aqui embaixo na Argentina, já tiveram a contaminação bem antes e o intervalo de tempo entre o primeiro caso identificado em animal silvestre e uma contaminação dessas granjas comerciais, esse tempo foi bem menor, não foi tal qual no Brasil, que foram 2 anos. Ainda assim, por fim, estamos aqui na torcida para que esse caso lá no Rio Grande do Sul seja tratado tal qual um acidente de avião, né? Então, você tem um acidente de avião, independente de qual seja o motivo, você tem uma investigação e você tem um conjunto de recomendações para que aquela falha que derrubou aquele avião não se repita. Mesma coisa deve valer para agora. Vamos imaginar que, na verdade, foi uma falha humana. Qual que é a redundância que tem que existir dentro do protocolo para que uma falha humana não volte a criar a situação em que uma outra grande comercial possa vir a ser contaminada? E a gente já está correndo o prazo dos 28 dias, né? A partir do momento que tudo foi desinfectado, que tudo foi limpo naquela região, começou a contar os 28 dias, não a partir do momento que foi identificado, mas a partir do momento que foi limpo, digamos assim, que isso foi por volta de quinta, sexta-feira da semana passada. Se em 28 dias, que é o ciclo da doença, nenhum foco for identificado ali na região, Brasil novamente, ou em outras regiões, aí começa tudo de novo, né? Brasil novamente pode se declarar livre da doença. Exatamente. Óbvio que ao longo desse período houve perdas, tá? Então, embarques que eram para ter sido realizados não foram realizados. Como a gente costuma brincar, né? Aqui, frango não morre de velho, né? De idade. Então, o frango tem lá o momento certo de ser abatido. O pessoal vai lembrar da guerra dos caminhoneiros, né? Como os frangos não podiam ser comercializados, não tinham como ser distribuídos. Frango acabou ganhando, né? Acabou crescendo acima do que deveria. E nem mais capiam na máquina, né, para fazer o devido abate. Então, não, o frango não morre de velho, resultado, esse animal vai ser abatido e encaminhado para algum mercado. Só que isso pode gerar uma perda para a indústria, para a cadeia como um todo. No entanto, se nós não tivermos nenhum outro caso e rapidamente a gente conseguir levantar todas essas suspensões, esse vai ser um choque temporário, tá? Por mais que o mapa falou algo em torno de 200 milhões de dólares, viu outra reportagem, 133 milhões de dólares. É um valor substancial. Mas quando a gente coloca na perspectiva, um setor que ano passado exportou mais de 10 bilhões de dólares, então é um choque completamente recuperável, desde que o evento Rio Grande do Sul seja um caso temporário, um caso isolado, e essas suspensões sejam levantadas o quanto antes. É interessante a gente dizer que os 23 países que tinham fechado essa importação até sexta-feira, vamos pegar esses números de sexta-feira, eles representaram 45% das exportações brasileiras de carne de frango no mês de abril. Então, das quase 463 mil toneladas embarcadas no mês passado, esses países importaram 212 mil toneladas em faturamento, mais ou menos 413, quase 414 milhões de dólares. Então, claro, essa suspensão vai impactar nas exportações, mas a gente espera, no prazo de 1, 2 meses, se tudo correr como está correndo desde então, isso vai ser normalizado. Exatamente. E o setor estava registrando um ano de 2025 memorável, né? Recorde ali no volume exportado, preço médio de exportação também operando em patamares elevados, ou seja, o valor total exportado acima do recorde de 2024. Você tinha uma situação bastante favorável, mercado interno também aquecido, seja, né, por causa da própria demanda, seja porque a carne bovina, que é o principal concorrente, operando com preços ali menos competitivos. Enfim, o setor estava operando aqui 2025 como um ano memorável. Teve esse choque adverso, mas ainda assim, se for um evento temporário, tem como lá no final do ano olhar para trás e lembrar 2025 com muito carinho, com ótimos números. Bom, cada brasileiro consome, em média, existe uma conta aí, 50 quilos de frango por ano, é bastante frango. É claro que a gente não deve comemorar a crise de maneira alguma, mas pode ter excedente de frango. 30% mais ou menos da produção brasileira é exportada. Pode ter excedente de frango aqui no país e isso interferir também nos valores internos?
Pode, mas lembrando sempre de duas coisinhas que são importantes. Uma, de um lado, esse impacto pode ser marginal e pode não valer necessariamente para o Brasil como um todo, tá? Então, de repente, algum mercado mais distante falar, opa, vou encontrar o frango mais barato, esse frango está vindo mais barato. Sim, não era para estar mais barato aí nessa região, né? Então, esse impacto, esse efeito pode ser localizado. E, além disso, né, com a perspectiva, né, que essas suspensões sejam levantadas, deixem de existir, gente, esse choque se torna temporário, tá? Ou seja, todas aquelas condições estruturais do mercado que a gente tinha, por exemplo, no mês de abril, permanecem. Então, a gente tem um mercado internacional que está aquecido, que está demandando muita carne de frango do Brasil. Nós temos um mercado nacional que também está demandando muita carne bovina, só que como o ciclo do boi é diferente do ciclo do frango, você aumentar a quantidade ofertada de carne bovina é uma dinâmica diferente. O ciclo da pecuária é muito mais longo. Resultado disso, a gente deve continuar ainda observando ao longo do ano a carne bovina operando com preços em patamares mais elevados, o que aumenta a competitividade da carne de frango aqui dentro. Ou seja, pode ter ali um alívio temporário para o preço da carne de frango? Pode, mas olha, esse impacto pode ser marginal, regionalizado e com certeza temporário. E é interessante quando a gente fala da produção de frango que mexe todo com uma cadeia, né? A gente viu agora durante o programa mesmo, a expectativa para o preço do milho, para a produção do milho, já que a gente tem expectativa de uma safra recorde mais uma vez, mas os valores podem ser impactados, sim, com o que pode acontecer daqui para frente, porque frango come milho. Então, é toda uma cadeia. Quando a gente fala de carne de frango, a gente não está falando só do setor avícola, tem outros setores envolvidos nessa produção. Pois é, então se a gente for puxar da memória aqui, ao longo do primeiro semestre, a safra recorde de grãos, né? Mas o preço do milho operou em patamares bastante elevados, e o que gera custos, né? Pressiona custos para frango, para suínos, para confinamento da carne bovina, para pecuária leiteira. Ok, só que justamente a parte de frango, dizendo, olha, a ração está cara mesmo. Só que como o nosso preço que a gente recebe também está operando com preços mais elevados, a margem estava preservada. No momento que a gente conversa, temos aí um ponto de interrogação, né? Qual que efeito líquido vai ser maior sobre a margem? Vai ser essa redução, mesmo que temporária, do preço do frango recebido pelo criador, recebido pelo produtor, ou vai ser essa perspectiva de redução do preço do milho diante de uma safra recorde? Quando está pensando aqui em safra recorde, tem diversos fatores para a gente colocar em cima da mesa. De um lado, nossa segunda safra, entre aspas, safrinha de milho. Conab falando aí algo em torno de 100 milhões de toneladas, mas tem consultoria colocando quase que a 113 milhões de toneladas a nossa safrinha de milho. Só que não é só isso, a gente tem uma boa safra de milho também na Argentina. Não é só isso, nós estamos agora falando da safra do hemisfério norte. A gente vai ter uma safra razoável na Ucrânia, embora a Ucrânia tenha problemas ali para a distribuição dos seus grãos. E o ponto principal, a safra de milho dos Estados Unidos, tá? Estamos falando, de acordo com os números do USDA, com os dados preliminares do relatório de intenção de plantio lá no final de março, uma safra de mais de 400 milhões de toneladas de milho. Caso a área de milho, que vai ser divulgada, verdadeira, ali, a mais próxima da realidade, ali em junho, for ampliar a área de milho, né? Porque o número que a gente tem disponível é um número pré-tarifaço. A gente não sabe qual foi a decisão do produtor norte-americano após o tarifaço. Será que ele reduziu um pouco mais a área de soja e ampliou, portanto, a área de milho? É um cenário super possível. Se houver expansão ainda maior da área de milho, gente, aquela safra recorde que está sendo projetada nos Estados Unidos de 400 milhões de toneladas, 401 milhões de toneladas, vai ser ainda maior. Ou seja, olhando ali para o segundo semestre, a gente vai ter uma quantidade ofertada de milho mais ampla, tá? Qual que vai ser o resultado líquido em cima da margem do setor, né, do setor de frangos, a gente só vai ver isso ao longo do ano. Mas, de fato, a quantidade ofertada de milho, do momento que a gente conversa para frente, até o final do ano, realmente tende a ser menos apertada que a gente viu ao longo do primeiro semestre. São muitos fatores para serem levados em consideração. Essa conta não é simples de ser feita, mas a gente segue acompanhando toda a movimentação. Felipe, muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço o convite, gente. Uma ótima semana a todos. Muito obrigada para você também. Até a próxima.
E essa edição do Record News Rural de hoje fica por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima.